Começar a falar agora, nós vamos começar a falar agora a respeito da história do pensamento econômico. Nós já fizemos uma introdução à economia, a relação da economia com o direito, já falamos dos modelos econômicos, da forma como os economistas pensam, demos uma introdução à teoria dos valores, e agora nós vamos estudar, nessa primeira parte, os dois autores mais influentes da economia contemporânea. Isso quer dizer o seguinte: antes desses autores, já havia o pensamento econômico, mas são esses dois autores que vão impactar a construção dos modelos econômicos e da perspectiva econômica que nós vamos ter na contemporaneidade. Esses dois autores é que vão, de alguma forma, significar, né, os paradigmas que nós temos adotado em relação ao pensamento econômico. É claro que não dá para a gente estudar toda a história econômica e todo o pensamento econômico aqui no curso de Direito. Então, nós vamos nos focar principalmente em 4 autores. Nós vamos estudar o Adam Smith, que é de 1723 a 1790, o David Ricardo, que é de 1772 a 1823, ele é um autor também clássico, que vai trabalhar o comércio internacional. Nós vamos estudar Karl Marx, 1818 a 1883, que vai ser um contraponto à teoria liberal construída por Adam Smith e David Ricardo, e o John Maynard Keynes, de 1886 a 1946, que vai guiar a construção do Estado social-democrático na economia. Então, nós vamos ter esses 4 autores como autores que vão impactar aí a construção de toda a história econômica do século XX e do século XXI. Ah, professor, por que a gente não estuda Mises, Hayek? Porque esses autores, eles são derivados desses pensamentos. Então, para a gente aprofundar neles, nós precisaríamos ter mais tempo, que a gente não tem. Então, para a parte inicial, esses 4 autores já nos ajudam e já constroem, já permite a gente construir o pensamento econômico essencial. E aí, vai na mesma toada a gente não estudar, por exemplo, as correntes de pensamento específica, por exemplo, o neoliberalismo, e se existiu, né, alguma coisa sistemática a respeito do neoliberalismo, estudar o socialismo, o comunismo, estudar o liberalismo propriamente dito, estudar a social-democracia. Nós não vamos ter, né, a oportunidade de aprofundar nesses temas aqui neste curso, mas esses 4 autores já vai nos permitir, eles já vão nos permitir analisar aí a economia nos aspectos centrais. Então, nós vamos começar pela contribuição de Adam Smith. O que Adam Smith falou que vai se construir dentro da economia? Em primeiro lugar, gente, vamos entender uma coisa, né? O Adam Smith, ele é o fundador da economia moderna, mas os pressupostos de troca de comércio já eram debatidos anteriormente, já existiam. Então, ele não vem também inovar do zero. O que ele vai fazer é teorizar esse aspecto liberal. Mas já havia filósofos liberais na época dele, filosofando e teorizando o liberalismo, que era basicamente a não intervenção do Estado em assuntos econômicos, em assuntos religiosos e em assuntos da esfera individual.
ele vai, na verdade, ter a grande sacada para a grande sacada para organizar esse pensamento na esfera econômica. Ele nasceu na Escócia em 1723 e vai morrer em 1790. Ele era professor de lógica. Em 1750, ele conheceu e se tornou amigo do filósofo David Hume, que vocês devem ter estudado na filosofia. Interagiu com os fisiocratas franceses. O que são os fisiocratas franceses? É um grupo de economistas franceses que teorizavam que a riqueza das nações estava ou a riqueza dos indivíduos estava na propriedade da terra. Era rico quem tinha terra, quem produzia, porque a terra era o elemento de riqueza, em que através dela se produzia. Então, os fisiocratas franceses entendiam que a riqueza derivava da transformação da terra, de maneira que essa relação do Adam Smith com os fisiocratas, né, com essa interação, foi muito importante, porque ele vai dar um salto na economia. Quando a gente estava falando ainda de pressupostos de riqueza baseado na propriedade rural, na propriedade da terra, o Adam Smith vai dar um salto para a questão monetária, para a questão voltada, né, mais para relações abstratas na economia. Ele também interagiu com Voltaire. Vamos lembrar que essa época é uma época que está borbulhando de filósofos e cientistas políticos e economistas falando sobre a liberdade, a discussão se a natureza humana era boa ou ruim, né? E nós temos que ver o autor dentro do seu contexto social. Não dá para poder tirar o autor do seu contexto social. É nesse período aí que emerge um novo tipo de Estado. Dedicou 10 anos para escrever o principal livro dele, né, A Riqueza das Nações. E ao final da escrita, para a gente ter uma ideia, né, esses caras escreviam e eles não ficavam ricos. Esses caras escreviam e não ficavam ricos. Então, ele tornou-se comissário da alfândega. Foi assim que ele terminou a vida, como comissário da alfândega. Ele também escreveu A Teoria dos Sentimentos e Lições sobre Jurisprudência, sendo considerado um filósofo, além de ser um economista. Ele é o fundador e o principal pensador da escola de economia clássica que defende o livre mercado. Na verdade, Adam Smith, então, vai ser, né, esse pai da teoria econômica clássica. A gente chama de economia clássica a economia que defende o livre mercado. Por quê? Porque ela é a economia que vai dar início à construção da teoria econômica moderna. Então, a gente considera ela como a clássica, apesar do termo clássico ser utilizado em vários sentidos, tá? Então, gente, agora também me faça o favor, não pensem que o Adam Smith é um bobinho que depois foi descortinado, não. Ah, coitado, era um inocente. Não, ele construiu um livro que até hoje impacta a teoria econômica. Um livro que dificilmente seja um pensador ortodoxo ou seja um pensador heterodoxo não tenha lidado com ele. Então, a gente precisa entender que ele, né, ele vai produzir um arcabouço teórico bem significativo para impactar, né, a discussão política, econômica e filosófica da sociedade. Como eu falei aqui, né, em resumo, o Adam Smith é da escola clássica, pai da moderna teoria econômica, é o desenvolvimento de conceitos como a mão invisível do mercado de trabalho, nós vamos falar um pouco
do que ele está se referindo com a mão invisível da economia de mercado. A divisão do trabalho explica o enriquecimento das nações. Quando vocês estudarem filosofia, provavelmente vocês vão estudar Durkheim. Quando vocês estudarem ciência política ou sociologia, vocês também vão estudar Marx. Nós já falamos aqui do Luma, que também está falando de divisão do trabalho. A divisão de trabalho é um elemento essencial da análise econômica, porque o que vai diferenciar a sociedade contemporânea dos agrupamentos sociais anteriores à nossa sociedade contemporânea é o avanço da divisão do trabalho. Significa que, observem bem, gente, nós estamos falando de 1723, 1750, quando ele escreveu o livro, 1760, onde a divisão do trabalho era uma divisão ainda muito simplificada. Passou-se a ter advogado, médico, contador, empresário, operário. Qual que é a importância da gente pensar a divisão do trabalho? Na divisão do trabalho, a sociedade ela passa a não mais ser uma sociedade homogênea. Quando nós pensamos em sociedades com menos divisão de trabalho, como a sociedade feudal, por exemplo, o homem, ele guerreava, caçava, teava, plantava. A mesma pessoa, ela era fazedora de várias coisas. Aqui na divisão de trabalho, nós passamos a ser pessoas especializadas. Então, cada um passa a fazer alguma coisa. Isso significa, de algum modo, que a substituição é mais complexa. Lá na sociedade feudal ou nas sociedades indígenas, a morte não representa a ruptura necessária das forças de trabalho. Por quê? As pessoas já estão acostumadas a fazer o trabalho do outro. Ele não é um especialista, ele não é reconhecido uma autoridade no assunto. Todo mundo é autoridade no assunto. A percepção como sociedade é diferente. Já na divisão de trabalho, não. Na divisão de trabalho, as pessoas se tornam autoridade nos assuntos. E nós vamos falar da divisão de trabalho aqui, mas o ponto central é que o Adam Smith está falando é que quanto maior a divisão do trabalho, maior o enriquecimento das nações. E isso vai valer também na divisão de trabalho por sociedade. O Adam Smith vai defender o seguinte, em resumo, junto com o David Ricardo. Como não tem como todo país se especializar em tudo, cada país, cada nação se especializa numa relação. E ela vai comercializar com o mundo que é mais especializado em outras coisas. E vai fazer trocas. E nessas trocas, todos, em tese, enriqueceriam. A riqueza das nações provém do crescimento da produção, e não simplesmente da acumulação de metais preciosos, como alegavam anteriormente os mercantilistas. Gente, eu comecei a ver uma série, chama Vikings. Já é uma série antiga, só que agora que eu tive tempo de começar, que mostra mais ou menos essa ideia dos mercantilistas. O que a pessoa fazia? Né? Os lordes e os reis, eles invadem outros locais, saqueiam, pegam aquele ouro e enterram. Porque a ideia da riqueza, ela estava na acumulação de metais preciosos. O que o Adam Smith vai fazer? Por isso que a gente tem que ver o Adam Smith, gente, dentro do contexto. Olha a ideia que os caras tinham, os mercantilistas e os feudalistas. Se eu tenho metal precioso, eu sou rico.
eu já estou desenvolvendo. O que o Adam Smith vai falar? Assim, não, não é o metal precioso que te faz rico. É o aumento da produção. Quanto mais você produzir, mais excedente você vai gerar, mais você vai poder se desenvolver. Então, essa visão, apesar de ser uma visão hoje que nós temos como uma visão natural, ela naquela época não era uma visão das pessoas daquele tempo. Isso faz com que seja uma grande sacada que vai mudar a política econômica dos países. Por quê? Os países vão passar a defender o seguinte: não, não é eu ter ouro, eu ter prata, eu preciso produzir. E nós estamos falando de um contexto de revolução industrial, em que isso não era óbvio. Olha só, isso não era óbvio. Faz com que, então, o seguinte, explica por que a revolução industrial torna-se importante, porque ela é capaz de aumentar a produção. E nós estamos falando aqui, gente, de uma sociedade que acaba de sair de um regime feudal, de um regime absolutista, em que a produção não era em massa. A gente não pode entender o burguês e o nobre desse tempo em comparação à sociedade contemporânea, mas entender a sociedade contemporânea em comparação com eles é diferente. Hoje, se nós pegarmos a qualidade de vida que nós temos como sociedade, a classe D e a classe C, elas têm padrões de vida muito melhores do que os nobres daquela época. Por quê? Porque o fato de você ser mais importante do que a classe operária, a burguesia ser mais importante da classe operária, não significava qualidade de vida nos termos que nós pensamos hoje. Significava qualidade de vida pensando nos termos deles. Então, o Adam Smith ele vai descortinar uma relação muito ainda em construção. A ideia de que a gente tem que ampliar o consumo. Que a gente tem que ampliar o consumo. Por quê? Naquela época, o que você comia? Você comia o que você plantava e o que você cuidava. Ali, galinha, cabra. Até por isso, cabra era algo muito mais comum do que boi. Por quê? Era muito mais fácil você cuidar de cabra, porque era menor, para você sair de uma área para outra. Então, quando a gente pensa na construção que o Adam Smith vai fazer, nós temos que fazer essa reflexão dentro do contexto da construção do pensamento econômico, em que nós estamos falando de uma sociedade que está preocupada em juntar ouro e não produzir. Juntava-se ouro e muitos ouros, metais, prata, cobre, mas não se produzia, não se ampliava a produção. O excedente era muito baixo. Até por isso, né, quando a gente pega as escrituras de qualquer tipo de designação religiosa, fala o quê? Não acumule ouro, não acumule pedras, metais preciosos. Porque a ideia da referência era essa. Pessoas que acumulam coisas que não serão utilizadas na produção. E mesmo quando nós estamos falando de uma divisão de trabalho, nós estamos falando de crescimento de produção, nós ainda estamos falando, em comparação com hoje, em aspectos muito pequenos, mas que na época era muito transformador, porque não tinha naquela época nada. O que vai se produzir em primeiro lugar em massa? Roupas, máquinas. É isso que vai se produzir. E depois começa a se produzir comida, começa a se produzir carros, e por aí vai. Mas naquela época, ainda, né, nós estamos falando
de coisas básicas, E aí, só para a gente fazer uma observação, gente. Olha como é que a industrialização, ela perdeu, né, a vantagem, né? Antigamente, nessa época aqui, você se tornava rico e era uma referência se você fosse dono de uma indústria. Hoje, como é que a gente avalia a sociedade? Hoje é muito difícil, especialmente aqui no nosso contexto regional, achar um rico que seja dono de indústria. Geralmente, as pessoas que são ricas, elas derivam de 3 tipos de atividade. Na verdade, 4 tipos de atividades, né? Ou ela é um produtor rural rico, ou ela é dona de um comércio, ou ela é dona de ou ela presta serviço, né, médicos, ou são servidores públicos de altos cargos. Os 4, né, produzem muito pouco. O produtor rural produz, mas não em escala industrial. O comércio, ele vende, compra e vende, ou seja, ele não cria nova riqueza. O prestador de serviço, geralmente, é de baixa qualidade, baixa tecnologia aqui na nossa região. E o servidor público, a maior parte deles estão relacionados a questões administrativas. Eu não estou falando que essas pessoas não são importantes. Eu estou pensando para a gente refletir sobre como tem sido desvalorizado, né, o crescimento da produção por vários motivos. Política econômica, falta de formação técnica, e por aí vai. Então, para a gente fazer um comparativo aqui com o que o Adam Smith está nos ensinando. A Riqueza das Nações vai ser publicada em 1776, cria um modelo capaz de analisar as ligações entre as principais classes sociais, os vários setores de produção, a distribuição da riqueza e da renda, o comércio e a circulação da moeda, os processos de formação dos preços e o processo de crescimento econômico. Então, a ideia da Riqueza das Nações é discutir as ligações entre as classes sociais, quais os setores de produção, como se distribui a riqueza e a renda, o que é o comércio, como que há a circulação de moeda, como os preços são formados e como que há o crescimento econômico. A obra foi elaborada no fim do século XVIII, início do período da Revolução Industrial na Inglaterra e Escócia. Olha só, o Adam Smith, ele não está escrevendo para uma sociedade já industrializada, não. Ele está escrevendo para uma sociedade que está iniciando o processo de industrialização. Essa é a grande sacada dele. Porque ele vai escrever para uma sociedade que ainda não existe, que ainda não está, ele é, nesse aspecto, um visionário. Tudo que foi desenvolvido após Smith sofreu grande influência desse autor, seja no sentido de aprofundar e desenvolver melhor as ideias inicialmente elaboradas por ele, seja no sentido de criticá-las. Busque entender o processo pelo qual as nações se tornam ricas. Aumento do excedente da produção. O aumento da produtividade do trabalho decorrente da divisão do trabalho. Então, ele está focado nessa perspectiva do aumento de produtividade do trabalho decorrente da divisão do trabalho. Qual que é o eixo central da tese de Adam Smith? O livre mercado.